Boa noite, boa noite, boa noite. Enquanto o Instagram vai avisando. Hoje, dia 2/8/2024. Temos live aí, uma live muito especial. Aguardar o nosso convidado entrar, a gente iniciar a nossa live. Boa noite, nobre professor. Tudo bem, Walter? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, você me ouve? Ah, então tá bem. Tô ouvindo e tô vendo perfeitamente. Então também, eu também. Deixa eu só deslogar aqui, que senão dá problema. É, professor, meu amigo, meu camarada, quem for entrando, ajudar a divulgar essa live. Hoje é dia 2/9, 2/8, aliás, estou adiantado. 2/8/2024, agora são 19 horas. Essa live eu já quero fazer já há algum tempo. A gente vem, por culpa minha mesmo, não é culpa do professor, a gente desmarcou não, vem tentando marcar, mas eu tive uma série de Uhum. situações aí. E e o assunto hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre ética animal na história da filosofia, vamos versar um pouco sobre esse tema, acho tão importante para... Salve, camarada, salve, Matheus, salve a todos que estão entrando aí. Tão Deus. importante tanto para quem é necessariamente vegetariano, vegano, antiespecista, mas não só, né, para quem quer refletir um pouco sobre a filosofia, sobre o pensamento humano e todas essas questões que não são tão caras, né? E eu já começo dando a palavra aí ao professor. Professor, você já fez a live comigo, já sabe, eu sempre começo falando um pouco, pedindo para que a pessoa se apresente. É um pouco, não está no script isso que eu vou fazer agora, mas assim, eu vou falar um pouquinho do que eu conheço do professor, porque assim, é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que vem na causa aí há muitos anos, milita, é um militante anti-opressões, anticapitalista, é um militante antiespecista, e que já, dentre outras coisas, foi extremamente perseguido, já sofreu ameaças, enfim. As pessoas veem o professor e não sabem da sua história. É uma história muito rica, muito bonita. É claro que a gente não, a live aqui não vai falar muito sobre esses temas, mas eu não posso deixar de destacar que nós estamos diante não só de uma pessoa que tem aí uma contribuição teórica importantíssima, mas também é uma contribuição fruto da realidade material na qual ele se inseriu, em que ele tentou de diversas maneiras atuar de uma maneira grandiosa. Então, eu fiz essa prévia e deixo a palavra aí com o professor para fazer suas apresentações e aí a gente já entra no tema propriamente dito. Boa noite e obrigado pelo seu aceite. Eu que agradeço o convite. Bom, então, para a galera aí que não me conhece, eu sou o Leon Denis, eu sou formado em filosofia e trabalhei, na verdade, né, durante quase 2 décadas aí como professor de filosofia do ensino médio. Esse foi o foco, né? Trabalhei como professor de filosofia no ensino médio, trabalhei como professor de história, de ciências também no fundamental, mas ainda assim a dedicação profissional foi nesse campo. Então, e como pesquisador, eu pesquiso ética animal, direitos animais, no campo da ética aplicada, e filosofia antiga. Né? Então, eu trabalho com essas duas áreas da filosofia, a filosofia antiga, em especial Aristóteles e Epicuro, e na filosofia contemporânea com a ética aplicada, e dentro da ética aplicada com essas áreas que tratam da questão bioética e dos animais. Então, essas são as minhas duas, vamos dizer assim, áreas de especialidade que eu me debruço mais. Então, tá.
eu estou colocando aqui na ética prática contemporânea, eu estou colocando aqui, entra também a teoria política, tá? Porque eu não faço essa separação entre ética e política como normalmente se faz, até. Então, para mim é meio inviável separar a ética da política, tá? Então aí dentro dessas pesquisas éticas aí entram toda a questão da teoria política e tal. Então, é basicamente isso, né? Essa é a minha formação e, ao mesmo tempo, é aquilo que eu aplico quando eu estava em sala de aula, que eu tenho mais ou menos um ano e meio que eu não estou mais em sala de aula, mas foram quase 2 décadas dedicadas a colocar essas temáticas, né, para a garotada no ensino médio e discutir, debater com eles ali. Então, todos os livros que eu publiquei, os artigos que eu publiquei, foram debatidos com os alunos da sala de aula. Então, tipo, às vezes muitas pessoas que leem não têm a ideia de que aquele texto ali que ela está lendo, ele foi discutido diversas vezes com a garotada do ensino médio. Então, tipo, eu sempre tive essa ideia de botar à prova aquilo que eu estava estudando, que eu estava lendo, que eu estava defendendo nos textos, diante daquele público que é o público que eu trabalhava, que é o público do ensino médio, a grosso modo. Então, dentro dessas pesquisas, como estou falando, resultou em algumas publicações, então tem vários artigos, vários livros, que tratam dessas 2 grandes áreas que eu falei aí, né? Tanto a antiga, filosofia antiga, quanto a ética contemporânea. Eu acho que é basicamente isso, Walter, assim, em termos de formação é isso, né? Tipo, minha formação eu sou formado em filosofia, sou formado em história, sou formado em psicopedagogia, né, em psicanálise. Minha psicanálise é reichiana, tá? Minha filiação na psicanálise é Reich, obviamente por causa do marxismo. Então, a minha filiação na psicopedagogia é em Vallon, sou especialista na obra do Vallon, que foi um pensador marxista na França, né, um cara que introduziu o marxismo na psicologia francesa. Então, assim, todas as minhas filiações contemporâneas, elas têm algum pé no Marx ali, né, são alguns herdeiros do Marx ali. Então, seja na história, seja né, então, seja, a minha leitura de mundo, parte da história, são os marxistas, então Hobsbawm, no caso da história contemporânea, e da história antiga, que é a minha área, que é a filosofia antiga, eu fico com a chamada escola vernantista, que é do Vernant, Jean-Pierre Vernant. Né? Jean-Pierre Vernant foi do Partido Comunista Francês, ele era marxista, então ele, Vidal-Naquet, toda essa turma ali de helenistas franceses daquela geração ali, eles eram vinculados ao marxismo e tal. Então a minha, vamos dizer assim, a minha pegada contemporânea, ela tem sempre um vínculo com a teoria política marxista, ou né, então é mais ou menos por aí, assim. Então, até o meu olhar para a Grécia Antiga, até os helenistas que eu me debruço para entender a Grécia Antiga são helenistas que são marxistas ou foram membros de partidos, lutaram na resistência e por aí vai, né? Então, mais ou menos por aí. Eu fiz essa análise da sua biografia e no sentido de entender que... Você está me ouvindo bem ou não? Sim, sim. De entender que há uma história por trás e é uma militância teórica e prática que se fundamentam, né? Como todo bom marxista, né? Professor, professor e camarada, a gente pegou um tema que ele é muito pouco explorado nas academias e ele é pouco explorado até no nosso nicho, tanto no próprio nicho da qual nós bebemos de parte da nossa água, que é o chamado veganismo. Eu prefiro chamar de antiespecismo, e depois eu explico por que eu prefiro chamar de antiespecismo. Mas ele é pouquíssimo explorado também nos meios de esquerda. A esquerda tem um olhar ainda um pouco resistente à pauta animal, entendida como uma luta antiespecista. E
pensar a história da filosofia, na verdade, é pensar o pensamento ocidental, né? O pensamento ocidental, eurocêntrico, greco-romano, que nós somos herdeiros, que é um pensamento especista. É um pensamento especista. É um pensamento cheio de preconceitos, é um pensamento cheio problemático em sua gênese. É um pensamento patriarcal, é um pensamento, enfim, tem uma série de problemas esse pensamento. Mas é o que nós herdamos e é sobre ele que nós temos que nos debruçar. Não significa que nós não possamos e devemos negociar e pensar outras cosmogonias, outras visões de mundo e de outras propostas, inclusive, que muitos não consideravam sequer filosóficas, né? Então, filosofia só poderia ser europeia. Isso vem mudando de um tempo para cá, ainda bem, né? Mas se a gente pensar a questão específica da ética animal, que é o assunto que nós vamos abordar aqui, se a gente pensar a ética animal dentro da perspectiva na história da filosofia, é possível fazer várias leituras e pensar não de uma maneira anacrônica, né, porque sem nenhum tipo de julgamento moral, pensar que nós estamos avaliando o pensamento de uma história específica, né? O especismo ele é estrutural, faz parte da história da humanidade, com salvas exceções aqui e acolá, alguns povos que não foram especistas, né? Sobretudo quando a gente fala de não Europa. Então, eu queria te dar a palavra para que a gente começasse aí, eu não sei se você vai fazer um recorte pré-socrático e vai vindo, eu vou te deixar muito à vontade para você fazer sua construção a partir dessas minhas fagulhas aqui de pensamento. Então, Walter, a questão é a seguinte, a gente tem que pontuar até uma questão conceitual, né? A ética animal, mesmo como área, como disciplina e como a gente conhece, ela é recente, né? Tipo, com esse título mesmo de ética animal, ela é recente. Então, ela começa na década de 60, década de 70, basicamente. Sim. O livro que vai estimular a coisa dos anos 60, de 64, mas as primeiras obras, literalmente, tituladas de ética animal, que vão trabalhar nesse sentido de formular uma ética voltada aos animais, é dos anos 70, é com um grupo de Oxford, né? Tem ali filósofos, teólogos, juristas, cientistas de várias áreas, e tem esse grupo vai começar a literalmente rever a história da filosofia, rever a história da teologia, a história do direito, a história da ciência, para poder buscar o lugar dos animais. Onde é que os animais estão nessa história? Né? Então, você falou, né? Tem uma história de preconceitos, é uma história de segregação, uma história de tudo que tem de bom e de ruim, vamos dizer assim. E onde é que os animais entram nessa história aí? Então, tem todo um trabalho de revisão, né, como você falou, dos pré-socráticos para cá, o que aconteceu, e isso vai ser super interessante. Então, como disciplina, como uma área nova, ela surge aí, né? Surge nos anos 70, o que a gente entende hoje por ética. E a ética animal, ela é de origem britânica, literalmente, porque quem vai ser o primeiro cara a desenvolver uma ética animal é o Peter Singer, isso é indiscutível, e o Peter Singer ele bebe no Bentham. Então, ou seja, o mais longe que a gente poderia ir nessa construção de uma ética animal é o Bentham. Então, é onde o Singer bebe, é onde ele vai tirar, que é a passagem famosa, que é uma nota de rodapé lá do livro do Bentham, que ele tira, o Bentham fala, né, que vai chegar da questão da senciência ali, que seria a primeira ideia de uma senciência e tal, que ele faz a comparação do tapa no cavalo, um tapa no bebê, o bebê sente, o cavalo sente e tal. Então, o Singer ele dá um passo além, o Singer ele pega essa nota do Bentham e ele vai transformar, a partir dessa nota ele vai criar uma obra de 400 páginas, né? O Singer, teoricamente, ele é o primeiro a fazer essa revisão na história, assim, né, o quarto e o quinto capítulo ali da libertação animal, ele faz essa passagem de mostrar lá da Grécia Antiga, passando por Roma, Idade Moderna e tal, pontuando basicamente o que seria uma história do especismo. Tá? O Singer faz ali de início, ali seria uma história do especismo, uma breve história do especismo, né? Pontuando vários pensadores, como eles encaravam os animais, como eles denominavam os animais. Então ele faz essa leitura.
que é o primeiro passo, né? Aí o Tom Regan depois, que é o americano, também filósofo dali, ele vai fazer, mas o Tom Regan ele é um kantiano, então, ou seja, a gente tem essas duas linhas iniciais. O Singer, que é um utilitarista, então ele vai fazer essa leitura a partir do utilitarismo, e já vai dar boas porradas ali nessa história especista da filosofia, vamos dizer assim. Na sequência vem o Tom Regan, e o Tom Regan ele é um kantiano, então ele é um neo-kantiano, na verdade. Então, a partir das categorias do Kant, ele também faz essa revisão da história da filosofia e vai dar suas porradas também. Então, é super interessante. Só que o Tom Regan ele vai para os direitos, então ele defende pela via do direito, né, a defesa dos animais. Então, aí acaba virando duas vertentes. O Singer vira o exemplo máximo da ética animal, tá? É interessante a gente colocar ali que o Singer, boa parte do que ele vai utilizar para escrever as suas duas primeiras obras em defesa dos animais, que é a libertação e o ética prática, ele vai receber do Richard Ryder. O Richard Ryder é o cara que é o criador da palavra especismo, né? É o cara que cunhou o termo. O Richard Ryder estava com tremenda bibliografia, um tremenda material de pesquisa que era para o livro dele, e ele fornece esse material para Peter Singer. O Singer escreve, na verdade, uma resenha de uma obra do casal Glodovich, não sei se estou errado, e John Harris, e ele publica no New York Review of Books essa resenha explode, vira um sucesso, assim, e tal. O jornal, na época, recebe cartas, né? O jornal recebe, sei lá, centenas, milhares de cartas, porque foi polêmico ali a resenha que ele publicou. E houve essa proposta de transformar aquela resenha, que já tinha o nome de Libertação Animal, em um livro. Ele vai construir aquela obra fantástica. Tem até um detalhe de bastidores aí, que ele, quando ele estava fazendo, ele chama o Richard Ryder para assinar o livro com ele, porque boa parte do material foi o Richard Ryder que tinha dado para ele o material. E o Richard fala, não, que isso, pá, faz aí e tal. E o livro virou sucesso mundial, Peter Singer ficou famoso por causa desse livro, e hoje em dia, muitos anos pra cá, o Richard Ryder brinca, ele fala assim, porra, me arrependi, né? O cara me chamou para assinar o livro com ele, eu não quis, e o cara ficou famoso no mundo inteiro, era para ter ficado famoso também. Então, aí tem uma coisa interessante, porque o Singer, eu vou pegar aqui o Singer porque eu tô falando, né, ele é o cara que inaugura a tal da ética animal, tá? Ele ali, ele faz essa história do especismo. Então ele vai lá, dos gregos para cá, ele vem pontuando vários filósofos que vão ser especistas, obviamente, vão dar dedicar a sua reflexão a exaltar o ser humano e rebaixar as outras espécies. Eu vejo que aí tem um problema. É legal o que ele faz, é importante, né? Às vezes o óbvio tem que vir à tona, né? Porque o que Descartes fala é meio óbvio, só que a gente não presta atenção, né? Que Aristóteles, vários outros pensadores falam sobre os animais, é uma coisa meio óbvia, só que às vezes a gente não presta atenção, porque o especismo está tão naturalizado que a gente não para olhar, ou aquilo está tão naturalizado que a gente lê o Descartes falando uma besteira sobre os animais e aquilo soa natural e eu nem ligo. Eu só vou cair a ficha depois que um cara igual o Singer vai lá, e o Singer com a libertação animal, ele meio que abriu os olhos pra gente fala, nossa, caraca, mas estava aqui e eu não tinha visto, né? Sim. Só que tem aí entra aí na questão do tema que você colocou, Walter, que é o seguinte, teria uma ética animal na antiguidade, já teria uma ética animal na Idade Média, teria uma ética animal na Era Moderna, né? Então, ou seja, ela seria especificamente dessa galera dos anos 70 para cá. Como ele coloca uma história do especismo, a gente tem o hábito de olhar para a história da filosofia e ver realmente essa história do especismo, né? De ver os filósofos sendo antropocêntricos, ponto. Aí a pergunta mas da antiguidade para cá não teve ninguém que bateu de frente, ninguém que olhou para o outro lado, ninguém que pontuou que os animais deveriam fazer parte da comunidade moral, ninguém propõe ampliar esse círculo moral, né? Então, por exemplo, esse é um olhar que você pega uma historiadora do feminismo, ela vai olhar para trás e falar, olha, lá na Grécia Antiga teve fulana que tentou abrir esse círculo moral. Olha, teve fulana na Idade Média que tentou fazer tal coisa. No caso do veganismo ou da ética animal, direitos animais, também tem a galera que trabalha com o campo da história que fala, olha, peraí. Na Grécia Antiga teve uma galera aí que também não era a favor. Então, eu vou pegar aqui um termo da professora Sônia, a professora Sônia chama de vozes dissidentes, tem três artigos fantásticos, uma trilogia dela muito importante, onde ela fala das vozes dissidentes, tá? Então, ou seja, na Grécia Antiga você teve ali autores que defendiam os animais, tá? Na Idade Moderna também, por aí vai.
lendo esses dois lados, eu cheguei a uma conclusão que o que a gente chama na ética de... como é que eu posso dizer? Um tímido alargamento moral. Um tímido alargamento moral. Então, a gente pega... A galera geralmente vai no Pitágoras, fala, Pitágoras era vegetariano, então um cara que já olhava para os animais e tal. Platão, mais ou menos, porque Platão era pitagórico, então ele tinha uma coisa assim assada e tal. Eu vou saltar os autores, depois eu vou vir fazendo uma análise desses autores. Teofrasto, que foi o grande herdeiro do Aristóteles, também vai tentar incluir os animais e tal. Aí depois vem os neoplatônicos, né, já romanos, Plutarco, Cícero, Sêneca, tal, os caras que vão criticar o consumo de carne, então a pessoa já vinculam já com o vegetarianismo, então por tabela ele já era um cara que definia os animais. Tudo isso é problemático, tá? Tudo isso é problemático. Eu quero pontuar isso. Primeiro que eu quero colocar, não existiu uma ética animal na antiguidade. Ponto. É uma afirmação minha, do Leão, tá? Não existiu. Então, por mais que a gente pega Pitágoras, Plutarco, Teofrasto, todos esses caras, por mais que eles escreveram obras em defesa dos animais, no sentido de abstenção de carne, isso não é uma ética animal, tá? Porque outros usos dos animais eram aceitáveis, vamos dizer assim. Então você tira a carne, mas você usa para outras coisas. Então não pode falar que isso é uma ética animal. Né? Isso está mais porque hoje a gente denomina de bem-estarismo, né? Que o bem-estarismo é que ele fica abrindo concessões, para uma coisa não pode, para outras pode. Ah, mas pode assim, então se for bem cuidadinho pode. Né? O famoso bate e depois assopra. Né? Então, assim, eu, lendo a história, eu não conseguiria falar que na antiguidade se tem uma ética animal. Se a gente, da Idade Média, com certeza não, aí domínio da igreja absoluto e a ideia de alma vai pesar, então é impossível atribuir aos outros animais e tal. A gente vai para a Era Moderna tem uma coisa bem interessante. Tá? Os ensaios do Montaigne tem uma coisa ali fantástica. Tá? Tem um trecho dos ensaios do Montaigne, que é a Apologia do Raymond Sebond, que é onde a gente poderia falar que tem primeira obra de etologia, sabe? Basicamente, depois que o Darwin vai fazer, e obviamente agora a gente tem a etologia contemporânea. Mas são descrições que o Montaigne faz dos animais ali, fantásticos, fantástico. E o Montaigne está bebendo no Plutarco, nos romanos ali. Mas dá para falar que ele fez uma ética animal? Não, ele não fez uma ética animal. Ele não construiu argumentos, no sentido do Singer mesmo. Singer constrói argumento lógico para defender o porquê os animais têm que ser considerados eticamente. Então, você não tem. Ele faz uma crítica à maneira como os humanos tratam os animais. Né? Ele apresenta o que os animais são, do ponto de vista etológico, mas para ali. Como muitos etólogos hoje. Os caras vão lá, descrevem. Vou pegar um exemplo. De um cara que faleceu há pouco, o Franz de Waal, primatólogo, tal, famosíssimo e tal. Cara que manja muito dos primatas, principalmente dos chimpanzés e tal, mas é um cara que ele não aceita direitos animais. Ele tem a versão literal dos direitos animais. Está no livro dele, não sei o que eu estou falando. Tem o livro dele. Ele não concorda com os direitos animais. Então é interessante você ver um cara que manja muito daquela espécie, como é que você entende tanto aquela espécie e você não consegue defender que eles devem ter direitos morais básicos, né? Porque o De Waal tanto fez pesquisa de campo com pesquisa em zoológico. Boa parte das pesquisas dele é em zoológico. Então, pô, aí... Como assim, né, cara? Tipo assim, como é que você é um cara... Ele deveria ser o primeiro cara a defender o fim dos zoológicos, por entender tanto a vida emocional dos chimpanzés, por exemplo. Óbvio, dali se estender para outras espécies, mas como ele é um especialista em primatas. Então, você percebeu? Então, tipo assim... O Montaigne é a mesma pegada. O Montaigne descreve várias espécies e tal, mas ele não desenvolve nenhum raciocínio ético para falar, olha, eles devem ser considerados tal qual os humanos e tal. Quem vai na mesma pegada, e é um caso muito interessante, é o Voltaire. O Voltaire, ele vai bater no Descartes assim, de maneira maravilhosa. Em 3 obras, o Voltaire vai bater na ideia do Descartes ali, do animal-máquina, de que os animais não sentem, mas é a mesma questão. O Voltaire não desenvolve uma ética, né, uma reflexão ética em defesa dos animais. Né? Ele escreve respondendo ao Descartes, mostrando, vamos dizer assim,
pseudociência que o Descartes está fazendo, né, uma pseudofilosofia que o Descartes está fazendo com relação aos animais, e as respostas do Voltaire são interessantes, que ele responde como o cidadão comum vê. Fala, pô, peraí, mas você não tem um cachorro? O cachorro faz isso, aquilo. Então, quando você chega no seu quintal, o cachorro, ele te recebe em casa dessa maneira. Tipo assim, você não precisa ser muito gênio para entender que aquele animal, ele tem um apego a você, que ele interage com você dessa maneira. Então, o Voltaire, ele vai respondendo assim, cara, para você que é um cientista, você não consegue entender o que um cidadão comum consegue entender na relação que ele tem com o animal que ele tem em casa, né? Para mim já basta. Eu, Leon, para mim já basta. O raciocínio que o Voltaire apresenta, para mim já é o suficiente para entender qualquer animal que está com o ser humano, né? Concordo plenamente com o Voltaire. Mas para o mundo acadêmico não é assim, para nós hoje em dia não é assim. Somente para a galera específica não é assim. Então você tem o ultra do raciocínio para poder convencer as pessoas. E ele não vai fazer isso. E se a gente for subindo nessa escala, né? Ele bem chega no Kant, depois chega na galera do século XIX e tal. Eu também vejo que não há uma produção de uma ética animal. Não tem uma ética animal como vai ter com essa galera dos anos 70 e de 70 para cá, né? Se a gente pegar aí de 1980 até 2000, a produção de livros, artigos e dissertações e teses, meu, tipo, já passou assim, são milhares, dá para você fazer uma biblioteca inteira só com o que foi produzido sobre ética animal, sobre direitos animais, né, como eu falei, de etólogos que trabalham junto com a reflexão dos filósofos da ética animal. Tem muito material, muito. Nos últimos 20, 30 anos foi produzido muita coisa. Basicamente em língua inglesa. 90% dessa literatura está em língua inglesa. Então tem muita coisa. Então, assim, o que eu vejo que dá pra gente fazer, cara? Dá para poder ir buscar nesses autores antigos ou modernos muita coisa para nos ajudar? Pode, com certeza. Eu faço isso o tempo todo. Então, assim, dá para buscar nos gregos conceitos que eles trabalharam que dá para nos ajudar para refletir hoje? Com certeza. Mesmo que eles não tenham desenvolvido uma ética animal, dá para a gente, né, ir lá e buscar alguns conceitos gregos e remodelar, repaginar esse conceito para nós usarmos ele hoje, né? Na era moderna é a mesma coisa e assim vai, né? Então, eu não vejo que há uma ética animal do século XIX para trás, tá? Eu acho que a ética animal ela é uma criação do século XX, mas você percebe que esses autores da ética animal contemporânea, eles bebem nesses autores lá de trás. Né? As obras deles, você vê as citações ao tempo todo. Eles bebem lá de trás. Então, mesmo sendo para poder fazer a crítica, né, ao especismo, ou seja, para tentar levantar a bola de alguns autores antigos, e geralmente eles são levantados como vegetarianos. Que eu tenho uma questão aí também, depois a gente pode conversar, tá? Porque eu também tenho uma crítica aí a essa questão de botar na conta de vários autores antigos o vegetarianismo também. Não sei se eu te respondi, mas a gente vai conversando aqui. Você deu uma parada abrupta, eu não sabia se tinha congelado, porque às vezes na internet acontece isso. Respondeu, eu acho que é um início para a gente desenvolver com certeza. Eu vejo também, eu tenho essa impressão, um certo anacronismo de pegar um conceito filosófico contemporâneo e retroagir, buscar talvez o Epicuro, o isso, o aquilo. Claro, é o que você disse. Há nesses autores, em todos eles, sobretudo aqueles que a gente vai buscar, né? Eu acho que em Aristóteles você pode buscar bastante coisa. Né? Aristóteles escreveu bastante sobre os animais. Enfim, há vários autores que a gente poderia estar buscando essas origens, mas atribuir a eles alguma contestação, né, a esse modelo é uma certa inocência. O mesmo a gente poderia fazer, a mesmo paralelo a gente poderia fazer sobre a questão do patriarcado, né? Então, assim, questões feministas, né, vamos dizer assim, mas a luta por direitos de igualdade entre as mulheres começou a se desenvolver
de um tempo para cá, né? A própria história da filosofia, hoje há diversos autores tentando, autoras, sobretudo, tentando buscar a presença de mulheres na história da filosofia, né? Tem vários professores no Brasil e fora do Brasil, onde estavam as filósofas, e assim vai. Mas a gente não pode deixar de analisar o especismo em si e como ele se manifestou. Você citou um autor para mim que é muito importante, que foi, eu acredito que a história da civilização ocidental, como nós a conhecemos, ela é basicamente uma história especista, patriarcal, enfim, tudo aquilo que a gente já, para não ficar adjetivando demais, mas vamos colocar o nosso tema, especista. Mas há uma potencialização disso, né, com a chamada Era Moderna, fim da Idade Média, a chamada Era Moderna, em especial na figura de Descartes, né, o chamado cartesianismo. Então, Descartes chega num raciocínio que, para mim, e eu falo, e é bem complexo isso, né, não tem como analisar a história do que nós estamos vivendo com relação aos animais sem pensar em Descartes, né? Então, Descartes com o seu cogito, né, com a sua ideia de que do seu racionalismo do cogito ergo sum, né, a gente vai pensar que os animais são seres descartáveis, sem alma, e por aí vai. E Descartes, não há como não pensar em Descartes e não associar as ciências, né, as ciências que se desenvolviam, e eram ciências que se desenvolviam com uma potencialização nunca vista, né, áreas se descobrindo, a física, a química, a biologia, e sobretudo essa última, a biologia, né, daí a gente poderia citar autores como Buffon e outros, que começam a entender o animal humano, o que antes já era entendido, mas entender o animal humano, e aí não há como falar na era moderna sem falar do advento do capitalismo, o animal humano e não humano como partes de uma engrenagem, de um processo que deve girar sempre em desenvolvimento, e aí a gente tem as ideias iluministas, as ideias que de certa maneira foram norteadoras aí da modernidade e sobretudo das ciências, né? E aonde os animais eles passam, os animais não humanos, eles passam a servir de uma maneira oficial, uma maneira há um endosso, há uma fundamentação que eu acho mais preocupante, porque se até então era algo que já existia e que os argumentos eram mais diversos, desde argumentos religiosos, que Deus criou os animais para nos servir, né? Ou argumentos que ficavam num meio termo entre a economia e a ética. A partir de Descartes, a partir do advento do capitalismo, há uma fundamentação que eu acho que há uma fundamentação que se estrutura um modelo em que os animais não humanos são partes integrantes de uma máquina. Não só os animais, a natureza. Então o homem passa a ter oficialmente, e assim deve ser, porque ele é um ser racional, desenvolvido e superior, ele passa a ter um endosso para o domínio completo sobre a natureza. Mal sabiam o que eles estavam falando, né, dos resultados
que viriam 200, 300 anos depois, mas sobre a natureza e sobre os animais não humanos. É claro, sobre o seu semelhante também. A gente não pode deixar de colocar isso, né? Porque há seres... Isso vem desde Aristóteles, vem desde a Grécia, vem desde... Né, há seres maiores e seres menores, dentre a própria espécie humana. Mas a espécie não humana, ela já não é mais algo que você explorava por N, por uma razão Y, X ou Z, uma razão de simplesmente de propriedade. Então, tinha lá na declaração de bens de um grego o escravo, que era o homem não livre, a mulher e os animais. Então, era uma questão de propriedade. Com o advento do capitalismo e com o advento do cartesianismo, essa condição permanece, mas se agrega uma nova, que os animais são necessários para o desenvolvimento, os animais e a natureza são necessários para o desenvolvimento da civilização, da chamada civilização e da racionalidade. E aí, muitas pessoas, e eu argumento isso quando eu falo, não dá para ser antiespecista sem ser anticapitalista. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falo, não só tem a ver, como tem uma fundamentação para isso. A partir do capitalismo e a partir do advento da era moderna, os animais, eles fazem parte do ser humano, você extrai a mais-valia. E dos animais você extrai absolutamente tudo. Tanto é que numa cadeia de exploração animal, tudo é utilizado. Absolutamente tudo. Da pele, a carne, ao osso, a unha, absolutamente todas as partes dos animais são utilizadas. Ou seja, há uma indústria que se forma, tanto de alimentação, tanto de bebidas, como de cosméticos, como a própria ciência. Hoje não existe uma ciência sem os animais, sem a exploração dos animais. As vacinas são um exemplo disso. Hoje não existe. Os fármacos são um exemplo disso. Né? E isso, vegano e não vegano estão sujeitos. Né? Então, eu quero chamar a atenção para esse ponto, até chegar ao Peter Singer, né, que com o seu livro Libertação Animal, que é um divisor de águas, foi o primeiro, como você disse. Ele tem muitos problemas, eu falo, quando as pessoas falam desse autor, eu falo, ele é muito problemático, em diversos aspectos, sobretudo sua biografia. Mas não há como não considerar essa obra como um grande divisor de águas, né? E aí, depois eu vou fazer uma segunda pergunta, mas eu faço num outro momento, que eu acho que eu abri muitas caixinhas e eu não quero deixar um complicador muito grande para você desenvolver seu raciocínio. E não sei nem se você concorda com essas velucubrações aqui meio soltas que eu fiz. Sim, eu vou pegar o Descartes e depois a gente acaba... Não tem como não cair no capitalismo, né? Seja o capitalismo nascente lá atrás, seja o capitalismo atual, né? Não tem onde fugir. Não tem onde fugir. Isso aí é uma coisa dada, né? Quem nega isso ou é um capitalista nato ou é o famoso pobre de direita, né? Que não quer enxergar o óbvio. O Descartes é uma figura literalmente central. Tudo que a gente vive hoje. O cara, nós somos herdeiros pro bem e pro mal das cagadas que ele fez lá atrás. Cagada nesse sentido mesmo, que ele influenciou a filosofia e ele influenciou as ciências. Então, tipo assim, ele impactou as ciências e a filosofia. Então, a filosofia pós-Descartes, ela é uma filosofia que pensa dentro dos seus moldes. Tá? Então, essas divisões cartesianas e tal, tipo, a gente é herdeiro disso aí, entendeu? É óbvio, a gente tem que fazer um puto exercício para poder se livrar desse tipo de pensamento, desse tipo de lógica e tal. Mas tá aí, tá viva. Hoje em dia, qualquer faculdade que a gente entrar, é isso aí, esse discurso que vai estar, mesmo que o cara não saiba de onde veio, mas ele faz um discurso que é cartesiano. Sim. E assim a gente vê nas ciências, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante, o Walter, que você colocou.
Porque é o seguinte, olha que maluquice, né? O Descartes vai lá, faz essas divisões e tal. Dá para passar o pano? Sim ou não? Porque é o seguinte, aquela coisa que você falou, né? Tipo, a gente tem que avaliar o cara dentro do contexto dele, a gente não pode ficar jogando muita coisa daqui para lá. Dentro do contexto do Descartes, ele não sabia do que hoje a gente chama de etologia, por exemplo, ele não tinha informações sobre a questão dos animais, né? Ele era um anatomista, ele era um médico, ele não... Há indícios, vamos dizer assim, em cartas, né? A gente pega as cartas, não na obra do cara, né? A obra do cara é aquilo que foi publicado e tal. Mas há cartas, se trocavam muitas cartas na época, né? Entre os intelectuais, os filósofos, os literatos e tal. De que ele tinha dúvidas sobre as afirmações especistas que ele fazia sobre os animais. Entendeu? Então ele não tinha certeza absoluta dessa cagada que hoje a gente vê. Porra, o cara falou merda aqui, velho. O que você tá falando? Né? Ou seja, existe material anterior, existiam pensadores anteriores que questionaram, como eu falei, não era um cara, não é uma ética animal, mas questionaram o uso que os humanos faziam dos animais. Tanto é que, da mesma época dele ali, você tem um Voltaire que tá jogando nesse outro time. E o Voltaire ali, um francês batendo em outro francês, e falando, pô, peraí, cara, o que você tá falando não faz o menor sentido que você tá falando dos animais. Então, não faz sentido. Então, ou seja, por que o Voltaire teve acesso, então, a essa literatura pró-animal, vamos dizer assim, e o Descartes não teve? Não, você pega as cartas, né, é difícil mexer com cartas, porque a galera fica muito presa às obras que foram publicadas, né, não esse material que não foi publicado. Hoje tem, né, as cartas dos caras estão aí publicadas. Mas você pega, então ele está dialogando com os cientistas da época, filósofos da época, o reis, monarcas, sei lá, e o cara ele não está convicto daquilo que ele está falando ali com relação aos animais. Ele tem algumas dúvidas, entendeu? Mas ele toca o barco ali, tá? Aí tem o fator da igreja também, tal, né? Tem aquele período ali que você vai atribuir alma aos animais. Não, o que separa os humanos têm alma Deus, e o animal não pode botar o animal no mesmo patamar. Então tem esse lado também, esse poder da igreja aí, que você falou muito, você vai para a guilhotina. Então tá, mas beleza. Aí o cara influencia as ciências, influencia a filosofia. Nós damos um salto, século XIX, um cara chamado Darwin. Beleza. Aí que me vem um ponto, Walter. O Darwin, ele vai, a gente pode dizer assim, ele aposenta Descartes, né? A biologia darwinista, ela é suficiente para você jogar o Descartes na lata do lixo da história. Falando das afirmações que o cara fez. Sim. Tipo assim, a partir do Darwin, a gente poderia olhar para o Descartes e estudar o cara como mais um autor importante da história, ponto, acabou, cara. Olha, tal, não vamos jogar o cara fora, mas, pô, olha, teve esse pensador francês, tal, que legal, olha, escreveu isso, pá. Morreu a história. E não levar a sério e literalmente, sabe, aplicar na minha vida o que Descartes falou. Mas a gente vê isso hoje. Então, ou seja, sim, a academia, a sociedade, a política, o capitalismo, vamos dizer assim, opta por um Descartes e exclui um Darwin. Porque o Darwin dá um passo na ciência pró-animais, pró-os animais, aí, dessa igualdade moral. Aí eu vou te dar uma experiência prática minha, cara. Eu dei aula de ciências pro fundamental. Né? Meu forte era ensino médio, filosofia no médio e tal, mas eu dei aula de ciências pro fundamental. E aí a escola é dividida assim, né? O fundamental, eles têm aula de ciência, a molecadinha ali do 6º ano até o 9º, eles têm aula de ciências. Quando vai pro médio, essa ciência se divide em 3, né? No ensino médio ela vira biologia, química e física. E aí cada disciplina tem o seu professor. Mas no fundamental é um professor só, que ele é o professor de ciências da escola e dá aula de tudo isso aí. Eu tive uma surpresa, assim, surpresa e não é tão surpresa assim, porque eu já batia bastante, como professor do ensino médio, da filosofia, refletindo sobre a ciência, fazendo uma filosofia da ciência crítica, dessa questão da formação dos meus colegas. Os meus colegas da escola, da biologia, geografia, química, eu falava, caraca, velho, mas vocês são do campo da ciência, velho, e vocês não questionam nada. Vocês reproduzem, eu falava, vocês reproduzem um Descartes, cara, vocês estão reproduzindo um cara que está há séculos atrás, velho. Eu falei, mano, mas você se formou há 10 anos atrás, cara, e você está falando uma parada que o cara falou lá no século não sei o quê, velho. Eu tinha essas conversas em sala de professores, às vezes era uma conversa boa, às vezes era bate-boca mesmo, às vezes era uma conversa de...
E a galera ficava puta comigo. Porra, esse cara aqui fica intrometendo na minha disciplina. Eu tive muita acusação. A direção vinha falar comigo e falou: os professores estão reclamando que você fica se metendo na sua aula, nas aulas, nas outras disciplinas. Eu falei: não, cara, eu tô falando de Descartes. Descartes foi um cientista. Minha aula é de filosofia, eu tenho que falar desse filósofo. Então, e aí, como é que eu faço? Eu falo: então, eu tô falando do Aristóteles. Aristóteles é o criador da biologia. Não vou falar desse também? Como é que eu falo do autor na minha aula? Minha aula é de filosofia. E aí, então eu ficava nessa briga, entre aspas, nessas discussões, puxando a galera para discutir, mas a galera não quer discutir. Aí eu falo: caraca, quando a gente começa a entrar muito na questão da experimentação animal, do uso dos animais na ciência, aí é que o Descartes aparece mais vivo. E é uma coisa assombrosa. Você fala: caraca, o cara tá vivo, cara. Hoje em qualquer ciência hoje, que trabalha com os animais, qualquer ciência que faz alguma coisa envolvendo animais, seja em laboratório, seja nas disciplinas na faculdade, é a concepção cartesiana literal. Literal. Aí você fala: caraca, a gente está em 2024, cara. Os caras estão pensando com a cabeça do Descartes, velho. É algo assustador. E aí, olha que interessante, Walter, nessas minhas aulinhas ali com a molecadinha do fundamental, beleza, pega os livros de ciência, 6º ano, 7º ano, 8º ano. Cara, sabe o que eu vi? O ser humano não está no reino animal. Olha que interessante. Os livros didáticos de ciências, cara, do fundamental, o ser humano não entra no reino animal. Então você tem toda a divisão do reino animal, reino vegetal, reino mineral, blá, 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 e dentro do reino animal você tem todas as divisões possíveis ali. Todas. Né? Aquáticos, mamíferos, blá, blá, blá. Aí mas cadê o ser humano, cara? Eu fui procurar mesmo. Falei: cadê o ser humano, cara? Tipo, aí não achei. Não... Aí eu trouxe vários livros para casa, fiquei sábado, domingo. Tipo, caraca, velho. Não entra. O ser humano, ele tá. É um capítulo à parte. O livro de ciência, que seria o livro de biologia da escola, o ser humano, ele tá num capítulo à parte, dedicado ao ser humano. Aí você fala: caraca, tá aí, velho. Olha a herança cartesiana na ciência. Hoje, a gente tá falando de hoje, a gente tá falando de 2024. Então, o Descartes ele tá mais vivo do que a galera imagina. O cara tá mais vivo, imagina. Ele tá nos livros didáticos ali. O especismo, ele faz parte do currículo oculto. Porque o especismo declarado, os alunos ouvem da boca dos professores. Tá? E no material que o cara usa, tá o currículo oculto ali. E aí nós vamos para a questão que você falou do capitalismo. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque, vamos dizer assim, essa superioridade humana sobre os animais e sobre a natureza, porque você falou da era moderna ali, a gente pega um Bacon, por exemplo, né? O Bacon é o cara que vai falar que é quase que a função do ser humano dominar a natureza, é quase que o dever moral nosso, a gente tem que dominar. Isso é fundamental para o capitalismo, cara. Isso é fundamental. Tá? Qualquer coisa que a gente pega hoje da indústria, ela precisa de um recurso à autoridade. Então, se a gente pega, por exemplo, sei lá, aquelas famosas propagandas de cigarro dos anos 40, 50, 60, quantas vezes a indústria recorria à propaganda, colocava na propaganda o médico, cara. O quanto de coisa que hoje a gente entende que faz mal para a saúde, há 30, 70, 100 anos atrás, eram médicos que faziam propaganda. Por quê? Porque o sistema capitalista é esperto, ele é muito esperto. Sabe que a população tem o médico como autoridade. Então eu pego uma parada que faz mal pra cacete. Ou atores, pessoas famosas, né? Sim. Né? Porque é um recurso à autoridade. Então, ou seja, sim, o capitalismo nascente lá atrás, seja o capitalismo agora, nada de braçada numa autoridade como um Descartes, um Bacon, né, Locke, qualquer filósofos ali do Renascimento, da Era Moderna, porque são autoridades já cunhadas pela história, são caras que a história já canonizou como grandes autoridades. Então, tipo assim, é óbvio que o sistema vai se aproveitar disso, né, e vai massificar isso para o povo, né, você massifica isso aí através da televisão, propaganda, né, não é na linguagem filosófica, não é na linguagem científica, mas transforma isso numa linguagem palatável, entendeu? E vai embora. Vai embora. Então, tem uma formação
oculta, uma formação filosófica especista no capitalismo, tem uma formação especista científica oculta no capitalismo, que as pessoas não veem, não percebem, porque vem através de propaganda, vem atrás entendeu? De frases feitas que acabam virando tradição, né? Que é um exemplo. Quando eu questionava, por exemplo, a molecada a questão do leite, sala de aula, aí estava discutindo a questão do leite, nananana, a resposta geralmente vinha assim, professor, mas sempre foi assim. Essa frase, ela é fantástica. Essa frase, eu vejo ela como um grande legitimador de tudo aquilo que o sistema capitalista colocou para nós nos últimos 100 anos. Porque o sistema capitalista, através de propaganda, ele naturalizou costumes. Então não é mais um costume, é natural. E eu percebo isso com essa frase com a molecada. Quando a molecada chega e fala assim, professor, mas isso sempre foi assim. Ah, como assim foi assim, cara? Isso é datado. Um momento histórico que isso surgiu. Peraí. Tal coisa, século tal coisa, século tal coisa da década não sei o quê. Não é assim não. Tal consumo, tal não sei o quê. Então, assim, e aí mesmo você datando, mesmo você mostrando que é um processo histórico ali, o sistema capitalista ele conseguiu naturalizar de uma tal maneira o especismo e tudo aquilo que a gente usa que é de origem animal, que as pessoas elas têm que fazer um esforço muito grande para conseguir romper essa barreira. É interessante isso aí, essa forma como a filosofia especista e como uma ciência especista foi usada pelo sistema capitalista para naturalizar costumes, né? Porque é um costume, tudo que a gente usa no dia a dia foi um costume, né? Foi criado em algum momento e aquilo foi sendo tão massificado que hoje você olha e fala, não, mas é sempre assim. Quando a molecada vem e fala, não, mas sempre se usou, sempre foi assim. Eu vejo nessa frase o poder do sistema capitalista. O poder do sistema capitalista. O capitalismo ele foi genial. Ele é genial no uso da propaganda. Ele é genial. Porque ele mexe com a emoção, ele mexe com seus hábitos, né? E é a conta-gota, devagar. O que você falou, eu boto um artista, eu boto uma pessoa que eu admiro, né? Que geralmente é um artista e tal, uma pessoa famosa, eu me identifico com aquilo ali, eu vou usando, daqui a 10 anos, acabou. Eu não consigo nem pensar quando eu nunca usei. Então, Exato. não tem como desvincular o capitalismo desse trabalho feito lá atrás do Descartes, do Bacon. Como você falou, óbvio que os caras não tinham ideia do impacto que as ideias deles iam fazer 300 anos depois, 400 anos depois, 500 anos depois, né? Mas que que os pensadores da era moderna são fundamentais para toda a cagada que o capitalismo faz, isso aí não tem como separar esses caras do poderio do sistema capitalista, né? E somente na propagação do especismo ali, como eu falei, como algo natural. O especismo ele é quase que algo natural. Não congelou não, agora parou mesmo, né? Não, essa questão que eu... E aí, como você falou, né, tipo, eu acho que aí a galera dos anos 70 para cá vem dar essa porrada nesse costume naturalizado, né, vem questionar, porque até então não se questiona, até então não tinha, né, pelo menos no plano acadêmico, depois dos anos 80 saiu do mundo acadêmico e veio para o mundo prático, vamos dizer assim, porque dos anos 80 começou a surgir várias ONGs de defesa animal, então começam a surgir os grandes grupos de ação direta, de defesa animal, que é a galera que tira esse conhecimento ali, que seja do Richard Ryder, do Peter Singleton, e tira essa ideia do debate acadêmico que estava pegando fogo nos Estados Unidos e Europa nos anos 70 sobre a questão animal, e nos anos 80 a coisa vai, que seria para as ONGs, vamos dizer assim, né, para os grupos de ação direta e tal. Então você já sai da academia e vai para as vias de fato. Mas nos dois lados, o capitalismo ainda está ganhando. Ainda está ganhando. Tanto na produção acadêmica, quanto na questão do ativismo aí. Né? Dá para ver pelo bem-estarismo. Né? Essa virada que o bem-estarismo, por exemplo, é a representação máxima do capitalismo. O bem-estarista, ele é o capitalista mais filho da puta do que o capitalista. O capitalista, pro capitalista, ele é filho da puta. O bem-estarista é o pior do pior. Porque ele conhece, né? Ele conhece a ciência, ele conhece a etologia, ele conhece minimamente a ética animal, e mesmo assim ele faz todo um discurso para manter a indústria funcionando, né? A indústria de exploração, né? Então ele amenizar o que nos ameniza, né? Pelo menos eu tenho uma visão completa ao bem-estarismo, porque a minha visão é... Eu aprendi com Marx
com o Engels. Marx e o Engels, eles falam, tanto no manifesto quanto quando o Engels escreve lá o Catecismo do Comunismo lá, que depois vai virar o manifesto, eles deixam muito claro assim, que não queremos a reforma do sistema. Eu não esqueço nunca essa mensagem do Marx e do Engels. Não queremos a reforma do sistema, queremos a abolição do sistema. Ponto. Isso eu trago para a causa animal. Eu não quero reformar o sistema de exploração animal, eu quero abolir o sistema de exploração animal. Então tipo, eu acho que cai perfeitamente essa mensagem do Marx e Engels ali contra o sistema capitalista, hoje, para nós, na nossa luta contra o especismo. Né? Tipo, eu não quero reformar um sistema especista, para fazer um especismo mais bonitinho, um especismo mais flex. Não, a gente quer abolir o especismo. E como é que não tem como eu abolir o especismo se eu não bater de frente com a indústria, se eu não bater de frente com a pecuária, com o agro, sabe? Então, qual que é o carro-chefe da economia capitalista brasileira e global, se não é a exploração animal? Sim. O primeiro top do lado de cima lá é a exploração animal. Então não tem como a gente bater na questão da exploração animal sem não bater no capitalismo. Você trouxe à tona aqui, ainda bem que foi você que trouxe o velho titio Marx e o seu parceiro o Engels, porque assim, não há como entrar nesse debate sem pensar o que Marx fez, né? Porque a gente falou de um autor que foi aí o pai do chamado racionalismo, né? Foi um dos primeiros, né? Pelo menos o que estruturou, vieram outros antes dele, mas foi o que estruturou a ideia de racionalismo. Ela tem toda aquela disputa entre os racionalistas e os empiristas, daí vem Descartes, vem o Kant e faz aquele jogo, né? Aquele salto e a vida segue, né? E Kant apanhou muito de autores como Schopenhauer, Nietzsche, e engraçado que esses dois tinham uma postura totalmente diferente. O Schopenhauer, inclusive, tem observações muito interessantes sobre a questão animal. Como você disse, não tem uma ética animal, mas ele fala algumas coisas interessantes. Inclusive tem uma frase muito famosa que todo mundo diz, né? Todo mundo repete, até os posts veganos, né? Que o ser humano transformou a terra no inferno dos animais, né? É algo mais ou menos assim que o Schopenhauer vai dizer. Mas Marx, ele faz uma análise de história e a partir da filosofia e nenhum outro autor até então tinha feito. Fizeram coisas parecidas, coisas, né, através do seu materialismo dialético, né, que eles têm como base Hegel, Feuerbach e outros autores. Ele passa a analisar a história a partir da sua materialidade. Quebra aí todos aqueles dogmas, aqueles paradoxos, aquelas metafísicas da metafísicas, né, que levavam o ser humano a questões de ordem tão abstrata que ele esquecia de olhar a sua realidade material. É claro que a gente não pode resgatar Marx no sentido de pensar um antiespecismo, seria outro anacronismo. Marx toca em algumas questões como natureza e tal, mas não era. Nós estamos falando de um homem que essas questões ainda não eram tratadas. Mas Marx, ele abre a discussão à luz de uma nova ética humana, um novo conhecimento humano a partir das bases materiais. Então, se a gente então tinha uma ideia de uma humanidade que é o que você disse com seus alunos, né? Sempre foi assim, né? Marx vai dizer, não sempre foi assim. Ao contrário, foi assim, ele vai fazer uma análise da história da humanidade e da história da luta de classe, vai introduzir uma série de conceitos a partir de bases econômicas. E é tão engraçado isso que eu vou falar agora, que muitos veganos desconhecem, e aí você falou dos utilitaristas, mas há também um certo utilitarismo ou um veganismo flex que é influenciado
isso aí de uma outra maneira, que é o seguinte, esses autores como Marx vão analisar que, olha, nós precisamos mudar as bases sociais da sociedade e a partir de então construiremos uma outra humanidade. O Engels vai até dizer que o comunismo inauguraria, tiraria a humanidade da sua pré-história. É engraçado que o momento que surge o chamado veganismo, momento histórico que surge o chamado veganismo como conhecemos hoje, que foi, sobretudo, através da Vegan Society, é um momento pós-guerra, onde quem conduziu esses estudos veganos foram, junto com intelectuais que já pensavam nisso, foram as autoridades burguesas da Europa, que se via numa grave crise de abastecimento. E essa passa a apoiar o consumo de comidas vegetais. Então, até o que a gente acredita ser um movimento teórico, alguns acreditam, né? Nós não, ser um movimento genuinamente legitimado por questões de ordem éticas e morais, foi um movimento gerado a partir de uma problemática econômica, de questões materiais concretas. Claro que isso se desenvolveu, ganhou várias ramificações, mas não embora o termo, né, como diz aí um influenciador X aí, não vou falar o nome dele, o termo foi cunhado pela Vegan Society, mas veganismo ou não veganismo não quer dizer muita coisa, porque a ideia antiespecista já vinha sendo debatida, se resume muito, chama-se veganismo, mas poderia se chamar outra coisa, mas a ideia de uma sociedade que pensa o planeta sendo nós todos como pertencentes ao mesmo planeta e com as mesmas condições de viver esse planeta, inclusive o próprio planeta, porque muitas dessas questões excluem o planeta, né? Falam dos animais, mas excluem a base, que é o planeta. Então, é importante a gente pensar que o quanto Marx é preciso. Muitos dos movimentos que surgiram depois por reivindicações legítimas foram capitaneados por esse próprio capitalismo. Você fala com relação como que ele usa com relação à indústria do tabaco, a indústria do fumo, né, que fez com que toda uma geração, e ainda ficasse dependente, a questão do álcool também, e por aí vai. Mas os próprios movimentos de luta foram capitaneados por esse mesmo capitalismo, né? O Adorno tem o brilhante Indústria Cultural, que ele vai falar um pouco sobre isso, sobretudo nos meios de comunicação, nas artes e no entretenimento, mas é como se tivesse uma grande mão invisível que tudo alcançasse, né? A gente puxou lá, começou lá com a modernidade, com o advento do capitalismo. Esses conceitos são anteriores, esses sistemas de opressão são anteriores ao capitalismo, mas eles ganham grande monta, grande significado no capitalismo. E o próprio veganismo. E hoje a gente, por isso que eu falei no começo, né, eu sempre prefiro, eu sou vegano, mas eu prefiro ser chamado de antiespecista, porque o veganismo, a palavra veganismo, poderia se chamar outra coisa, né? Nós temos autores como Peter Singer e outros, mas eu sempre falo muito da luta vegana, e a gente está falando de filosofia, é importante a gente... muito da luta que os veganos travam, fundamentalmente, se pauta na questão alimentar. Então, pouco, por exemplo, se fala sobre essas questões que nós levantamos aqui. Aliás, muitos
veganos desconhecem tudo isso. A maioria, diga-se de passagem. Eu vejo pouquíssimos debates nesse nível, por isso que eu fiz questão de convidá-lo, porque eu sei que você é sempre envolvido nisso, e você é um grande teórico disso, mas nesse nível há pouquíssimos debates. É como se a questão ficasse, e aí a gente está falando de ética animal, mas é como se a questão ficasse dentro de conceitos de moralidade, colocando o veganismo quase que numa pauta religiosa, de pessoas boas e pessoas más, de pessoas carnívoras e pessoas vegetarianas. É como se não tivesse uma reflexão sobre o que divide, o que leva uns a ser especistas, carnívoros, e outros não. Né? É realmente só uma questão de empatia? É realmente só uma questão de bom senso? É realmente só uma questão de ordem individual? Né? Não discutindo questões fundamentais como a fome no mundo, não discutindo questões fundamentais como a indústria, e quase tudo é de origem animal, inclusive o que nós não sabemos. Por exemplo, remédios. Quase todos os remédios têm, de alguma maneira, uma participação de exploração animal. Então, assim, quando a gente traz, e o veganismo, muito do movimento vegano faz isso, traz muito para a questão da alimentação, que é claro, que é uma das coisas que a gente mais faz na vida, né? Comer. Né? A gente come toda hora. E muito da exploração animal se vem através da indústria de alimentos e bebidas. Mas há toda uma outra questão que não vem dessa indústria de alimentos e bebidas, vem da indústria de cosméticos, enfim, é muito amplo esse debate. E quando a gente traz essas questões, e aí eu queria te provocar nesse sentido, de mostrar, deixar claro a diferença de especismo, antiespecismo, capitalismo, anticapitalismo, que o veganismo, e uma das primeiras coisas que você falou, e eu gostei demais, você não desassocia a ética da política, porque a política é por si mesmo um princípio ético, e a ética é por si mesmo um princípio político. Não há como você fazer, né, resgatando a ética no sentido grego, né, o bem ao próximo, a busca pela felicidade comum, sem ser através dos meios políticos. E aí a gente vê um movimento, às vezes, debatendo se o hambúrguer é vegano ou não é, se não sei o quê, se não quê. Ou seja, enquanto nós estamos aqui com pouquíssima visualização, mas não importa, poderia não ter nenhuma visualização, importa é a qualidade do que a gente está fazendo. Debatendo um assunto de grande significado, a maior parte das pessoas que se dizem veganas estão procurando receitas, estão procurando debates fáceis, como se fosse uma questão moral. E aí leva, por exemplo, até representantes famosos do movimento vegano a se associarem, por exemplo, agora nas eleições, com a política fascista, se candidatando através de uma frente fascista. Então, se a gente não traz esse debate, né, que o professor, eu sei que faz isso com tanto esmero, eu também procuro fazer dentro da minha simplicidade, e tantos outros, de que o veganismo é uma luta antiespecista, anticapitalista e coletiva pela transformação e pela transformação da sociedade através de uma ética animal e uma ética humana, tentando conciliar as lutas, né, nos desprendendo desse cartesianismo, desse modelo, desse modo de produção extrativista que destrói o animal não humano,
o animal humano e a própria natureza, a gente simplesmente não chega a lugar nenhum. Eu não sei se você concorda com essas colocações que eu fiz, se você quer agregar caldo a elas, ou se você quer discordar delas, fica à vontade também para assim fazer. Então, Walter, tem umas questão interessante que você colocou aí. Porque é o seguinte, essa visão do veganismo, né, como comida, ou a restrição de qualquer conversa ou qualquer debate em torno do veganismo à alimentação, isso aí, você falou, o movimento vegano, tal. Concordo que é do movimento. Quando eu falo movimento, estou falando de ativistas, estou falando de ONGs, estou falando das pessoas comuns. Então, vou dividir em dois grupos aqui, tá? Vou dividir o veganismo em dois grupos. Um grupo aqui que eu vou chamar de acadêmico, no sentido Peter Singer, que a gente falou, que está lá atrás, que abriu a porta. Nesse Peter Singer eu vou botar o Tom Regan, que é o criador dos direitos animais. Puta teoria deontológica, assim, de primeiríssima qualidade, até hoje não foi derrubada. Assim como o utilitarismo do Singer, quando se trata dos animais, até hoje ninguém conseguiu derrubar. Isso é um fato. São 40 anos de lá para cá e nenhum teórico de nenhuma área conseguiu derrubar o princípio da igual consideração do Singer, quando trata dos animais. Assim como a teoria dos direitos animais do Regan, nas suas categorias kantianas. Até hoje tá intocável, assim. E olha que os caras têm inimigos de alto nível nas academias do mundo inteiro, assim, não conseguiram derrubar. Vamos pegar esses dois, vamos pegar a Sônia Felipe, que é a maior teórica do Brasil da ética animal, a maior eticista da ética animal do Brasil, e podemos pegar um monte, a gente pode pegar um monte de gente aqui, dos últimos 30 anos. Então tá, então tem esse grupo, vou ter aqui como acadêmicos da ética animal, e a galera, como eu falei aqui, ativistas, ONGs e grupos, oportunistas que seria o movimento aqui, vamos dizer, a parte prática da coisa aqui do veganismo. Esse grupo aqui, eu concordo plenamente com você. É uma galera que restringe a comida, os debates são sempre em volta de comida, né? Que é uma coisa cansativa, chata, rasa, umas conversas rasas, é uma discussão rasa. Você falou, negócio de se o hambúrguer é de soja, se não é de soja, se é da marca. É uma discussão rasa, até pela maneira como ela é feita. Ela poderia ser aprofundada? Poderia. Tá? Não é porque a comida... Não. Existe a ética da alimentação. Inclusive, o Singer é um dos autores da ética da alimentação. Sônia Felipe é autora de livros de ética da alimentação, que é considerado como filosofia prática. E é uma puta argumentação, tem uma fundamentação, assim, assombrosa, né? Dá para criticar? Dá, mas você vai ter que mergulhar ali e vai ter que trazer coisa muito mais forte para poder derrubar, né? Não é revista Veja. Então assim, aí tem um problema, você trouxe aí que é um problema, que o filme do veganismo ele é queimado pelo movimento, que é o que eu estou chamando, eu coloquei, se fosse o acadêmico e o senso comum dentro do próprio veganismo. Uma boa parte dos ativistas, eu colocaria que até 90% dos ativistas, isso é uma técnica que eu bato há muitos anos, ativista não lê, ativista não estuda. Esse é um problema no Brasil. Por isso fala tanta merda. Quando vai dar entrevista, fala besteira. E queima o próprio movimento. Porque é um movimento novo no Brasil. A gente é novo no Brasil, cara. A gente está começando perto de outros movimentos que tem décadas já de luta. Então, ou seja, esse deu um exemplo de partido político, candidatura, que já peguei já quem é a figurinha, e eu vou tocar nessa figurinha. Que é uma pessoa que quando abre a boca para falar de veganismo só fala merda. Eu vou citar o nome dela aqui. Então, o que acontece? Eu vejo, Walter, que esse é um ponto. O que é chamado de movimento vegano no Brasil, ele tem quase que uma aversão ao estudo e à leitura. Quase que uma aversão. Tá? Você pode chamar para evento, para palestra, para congresso, lançamento de livro, o que for. A galera não vai. Eu tô falando da galera, eu tô falando de um modo geral, tá? Óbvio que a gente tem lá uma meia dúzia, tem uns 10 e tal. Mas o que é 10, né, meu? O que é 10 perto... Eles gostam tanto de olhar de números. Tem sei quantos mil veganos no Brasil. Tudo número falso. De onde é a fonte? Qual é a fonte? Da SVB, que é a fonte? Pô, tá de sacanagem. Não sei quantos mil vegetarianos no Brasil. Qual é a fonte? Entendeu? BGE, tal. Pergunta se a pessoa não come carne. Vegetarianismo não é que eu não comer carne. Já começa por aí. Então já tem um problema conceitual. Então, se a sua pesquisa parte de um falso conceito, já começou errada a pesquisa.
né? Então, percebeu? A gente tem esse problema do que a gente chama de movimento vegano no Brasil. Até para entender isso que a gente está falando aqui de ética. O que é ética e o que não é ética? Separa a ética da política? Não separa? Não separa? Não tem como separar? Para isso eu tenho que estudar, cara. Tipo, a minha infância, a minha família pobre, minha família campesina, interior de Minas, não tem informação nenhuma disso que eu estou conversando com você aqui, cara. Minha família não faz ideia do que é filosofia, quem que é Kant, não sabe nada disso. Meus pais não sabem nada do que é disso. São pessoas simples, do interior, trabalham na terra, sabe? Então, assim, é preciso um mínimo de leitura para eu chegar, para poder falar e defender meu próprio movimento. Então, eu sou vegano, estou defendendo um movimento, mas e aí? Eu abro a boca, só falo besteira? Como você falou, vou falar só de marca, de produto? Pô, que cagada é essa? Sabe? Só que as pessoas nem percebem, cara. Ela nem percebe, sabe? Que ela tá dando um tiro no pé do movimento, o famoso fogo amigo, sabe? Cagada, cara. Pô, tem que ler, vamos discutir. Não concordo, não tem problema, mas tem que ler para discordar também, sabe? Sim. Então, assim, esse é um problema. Aí nós vamos pro lado do acadêmico. No campo acadêmico, Walter, pelo menos eu não conheço. Eu não conheço nenhum eticista desses famosos que eu citei, tem mais uns outros que eu não citei aqui, posso citar mais uns 30, da década de 70 para cá. Em nenhum deles trata o veganismo como dieta. Nenhum deles, nem Peter Singer, nem ninguém, não trata como dieta. Porque sabe que o veganismo é uma coisa muito ampla. Tem experimentação animal, tem a questão da vestimenta, tem a questão não sei do que, tem 300 usos de animais. Como você falou, o capitalismo usa os animais para tudo e extrai do animal tudo. Então, esses teóricos, por serem teóricos, por terem essa vida acadêmica, dedicar ali a ética aplicada e as correntes éticas mais variadas possíveis, quando debatem a questão do veganismo, debatem de uma maneira mais ampla possível. Pelo menos as obras que eu conheço, de vários autores, como eu falei, posso citar mais de 30 aqui. Nenhum faz essa discussão rasa, restringindo especificamente. Isso não quer dizer que um ou outro não tenha publicado uma obra dedicada à carne, outro dedicou só à experimentação. Isso não tem nada a ver. Como a própria questão ambiental. Todos eles trataram da ética ambiental. Todos. Ou como um capítulo de livro, ou como um capítulo inteiro só sobre a questão ambiental, porque não tem como desvincular a questão animal da questão ambiental. Que é outra coisa que não dá para separar. Não dá para eu falar só da ética ambiental sem tratar dos animais. Entendeu? Então, assim, quando a gente vai para esse plano do acadêmico, do teórico, dos eticistas, eles trabalham o veganismo da sua maneira mais ampla possível. Pelo menos todas as obras que eu li, de maneira mais ampla. Então não dá para botar no colo deles esse problema. Você detectou um problema. Não dá para a gente botar na galera que produz teoria, não dá para botar neles, porque a visão deles é bem ampla e por aí vai. Até porque eles sabem que eles vão ser criticados pelos seus rivais, vamos dizer assim, das correntes contrárias. Então, você tenta fechar o máximo possível a sua teoria para você apanhar menos aí, vamos dizer assim. Para não dar brecha, vamos dizer assim, na sua teoria, né? Mas no plano prático, não, cara. No plano prático é o que você desenhou aí. O plano prático que eu falei, a galera ativista, os veganos de modo geral, tem muito vegano que não é ativista, e ONGs e tal. É uma galera que está tão mergulhada no plano prático, no dia a dia, que eu tenho que fazer, que não só ignora a teoria, a produção teórica, trata com desdém a teoria. Trata com desdém. Desdém, literalmente. Agora eu estou falando como autor, que eu já ouvi pessoalmente, não foi de uma ou duas. Tá? São de dezenas, centenas de pessoas nesses últimos 20 anos. Se a Sônia Felipe for conversar com você aqui, se ela for falar só do que ela ouviu, de crítica que não é crítica, porque a crítica ela, geralmente já tem que ser embasada, mas quando a pessoa fala assim, esse pessoalzinho aí que só fica aí filosofando e os animais estão morrendo. Pô, cara, acabou, velho. Você jogou 2.500 anos de tradição, de pensamento ocidental, que a gente fala aqui no Ocidente, no lixo. No lixo. Tá? Então quer dizer que é só ficar filosofando? Tá? Então quando a pessoa reduz a conversa em te desmerecer, dizendo que, volta e fica aí filosofando e os animais estão morrendo. Essa pessoa acabou de falar, eu não ligo para produção teórica, eu não ligo para academia, eu não ligo para vocês que se chamam eticistas, não me interessa o que vocês estão fazendo. O que eu faço na minha ONG é mais importante. Eu estou resgatando um cachorrinho na rua. Essa pessoa, ela está cagando para literalmente o que é o veganismo em si. Ela está cagando. Sim. Mesmo ela se dizendo vegano. Entendeu? Ela está cagando. Quando você nega a produção teórica, a função da teoria é justamente lapidar a nossa prática. Sim. Vamos voltar, a gente está sempre pulando aqui, nós dois, eu e você aqui pulando sempre entre a ética animal aqui e o marxismo, tal, que são as nossas duas linhas aqui.
Vou pegar dois caras aqui, tá? Vou pegar três aqui. Lenin, Che Guevara e Carlos Marighella. Lenin não teria feito a revolução sem tudo que ele aprendeu lendo Marx, lendo Hegel, lendo Engels, leu Aristóteles, ele consumiu Aristóteles porque ele ficou preso, porque ele viu lá no Marx, no Hegel lá, que os caras dialogavam com Aristóteles, e falaram, puta, deixa eu ver o que esse cara tá falando. As pessoas têm que entender isso. Era um cara de ação? Era um revolucionário, um cara de ação. Sem abrir mão da teoria, sem abrir mão, o cara devorava livros e livros e livros, justamente por quê? Para lapidar a ação dele. A ação dele. Dei exemplo do Che Guevara. Che Guevara consumia ali, segundo família e tal, desde a adolescência. Um cara que devorava livros. Tem como negar que o cara foi um revolucionário? Não, o cara foi um revolucionário. O cara fez uma revolução. O cara estava lá na floresta, em Cuba, estava lá, fez a parada prática acontecer, fez. Nunca abandonou os livros, sempre incentivou o povo cubano, assim que eles tomaram lá, para estudar, tem que estudar. Deu aula para o povo cubano que não sabia ler, alfabetizou, né? Ele alfabetizou a galera na África, com o período que ele ficou na África também, tem muitos relatos sobre isso, deu aulas e aulas e aulas lá, né? Não era só treinamento de guerrilha, o cara dava aula lá para a galera na África. Por quê? Pô, é importante a teoria, cara. A teoria a função dela é lapidar a minha prática. E aí vamos pro Carlos Marighella. Peguei outro exemplo do outro cara que é conhecido como um guerrilheiro, como um cara de ação no Brasil, que é um cara que lia pra cacete, que escreveu pra caramba. Três aqui escreveram. Lenin era um cara de ação e escreveu pra caramba. Che Guevara é um cara de ação e escreveu pra caramba. Marighella é um cara de ação e escreveu pra caramba. Inclusive era poeta. Marighella era poeta. Então, assim, a galera da causa animal, eles não conseguem entender, cara. Entender. Tipo assim, eu não posso abrir mão da teoria. Isso não me impede de fazer ação, não impede de eu fazer, eu trabalhar na ONG, de eu resgatar. Isso não me impede de fazer nenhuma ação que a galera faz e eu ler minimamente. Eu não tô falando aqui que você tem que, porra, entrar na biblioteca às 7 da manhã e sair às da noite. Não tô falando pra você fazer isso. Mas, porra, minimamente. Um livrinho de um autor, um livrinho do outro autor, e pá, que não sabe ter uma noção geral, assim, putz, é isso, cara. Porra, sabe, quem que é o maior crítico da experimentação animal? Ah, aquele cara ali, tem aquele livro ali. Porra, eu olhei pra ter noção, tipo, mano, então, esse é o ponto que o cara pega contra a experimentação? Pô, beleza. Tipo, o cara ali que é crítico, a questão da alimentação que a gente falou, qual é a melhor obra sobre a questão da alimentação? Pá, entendeu? Pega, sei lá, as obras básicas do negócio, entendeu? Pra você saber defender a sua própria causa. As pessoas não têm ideia do quanto que você faz mais mal pro movimento quando você abre a boca e fala um monte de besteira. Gente famosa, cara, gente famosa, é Xuxa, que se diz vegana. Pô, não, para, vegana, não vou tirando a carteirinha dela de vegana, não. Pô, para, velho, para. Anitta, Luísa Mel, por aí vai, sabe? Pô, quando abre a boca, pô, faz mais mal pro movimento que faz o bem. Então, ou seja, são pessoas que têm uma puta visibilidade, poderia ajudar pra cacete a causa, e toda vez que abre a boca só fala besteira, cara. E eu atribuo essas besteiras a essa falta de instrução, essa falta de estudo, falta de leitura, cara. Sabe? Que você não precisa fazer faculdade pra isso, não, cara. Pô, ir na livraria, comprar a porra de um livro, sentar sua bunda na cadeira e ler, né? Sabe? Porra, não é possível. Não quer ler, não gosta. Pô, tem dinheiro, são pessoas famosas, tem dinheiro. Porra, contrata, velho, alguém que manja do assunto pra fazer esse papo que a gente tá fazendo aqui, ó. Ô, fulano, uma vez por semana, uma horinha, aqui, nós dois só aqui no meu pá, entendeu? Você vai me explicando toda essa questão. Pronto, tem dinheiro pra isso, cara. Tem dinheiro pra isso. Sabe? Então, tipo, por que não? Né? Por que não? Sabe? Preguiça intelectual, ou como diz o Kant, covardia. O Kant fala que é covardia, né? Quando você não quer sair da minoridade, passar para negócio, o Kant fala que é covardia. Né? Você está sendo covarde. Então, assim, é interessante e ao mesmo tempo um dos pontos que mais me incomoda na causa, Walter, é esse ponto que você tocou, sabe? Esse resumo do veganismo é uma coisa que ele não é, que ele é muito mais amplo que isso, porque disso aí cai nessa questão do político. Ai, mas eu não me meto com coisa política. Porra, você é político. Você compra pão de manhã cedo, você tá fazendo política, sabe? É grosseiro, chega a ser grosseiro, chega a ser uma ofensa à racionalidade, sabe? A gente ouvir uma galera que tá à frente, velho, porque a gente tá falando de ONGs, né, galera? ONG é algo que está exposto, é algo público, né?
e você queima o movimento. Queima, entendeu? E aí piora quando você... Óbvio que piora para nós, né? Quando membros de ONGs, ou líderes de ONGs, ou gente famosa que se diz vegana, se alinha à direita ou à extrema-direita, né? Óbvio que para nós aqui que estamos no lado oposto, isso queima o movimento. Para eles não queima. Eles acham super normal, né? Super normal, entendeu? Mas, porque para nós a contradição é muito clara, né? Muito clara. Tem como eu falo que você é abolicionista, entendeu? Se aliando ao dono da fazenda, porra. Tá. Tô lutando contra a escravização aqui. Pô, mas peraí, velho. Você é do coleguinha do time de golfe do cara lá, velho? Você joga golfe com o cara todo final de semana e tá abolindo o quê, mano? Entendeu? Então, tipo, só que pra eles não olham, não vê essa contradição. E a gente olha e fala, mano, tem uma puta contradição aí, cara. Tem um negócio errado aí. E outra, Essas viu? Vai incongruências. ganhar, ó, vai ganhar, a amiguinha vai ganhar no final do ano pra vereadora de São Paulo. E a partir do ano que vem, prestem atenção a quantidade de projeto filho da puta pra fuder animais e humanos que essa mulher vai assinar. Fica aí a dica. Vamos prestar atenção a partir do ano que vem a quantidade de projeto que vai ter assinatura dela pra fuder moradores em situação de rua, as minorias e os animais juntos. Tá? Porque é balcão de negócio. Aquilo ali é balcão de negócio e ela vai negociar. Fora sim, né, que a quantidade de pessoas que vão se eleger graças ao nome dela, né, de extrema direita da mais alta repugnância, né, fora essa questão. Você sabe que quando eu te contei já uma vez uma história, eu sou marxista e depois virei vegano, né? Tem gente que era vegano, depois, né, abraçou o anarquismo, teorias libertárias ou o marxismo, enfim. Não, eu fui primeiro fui não, porque eu sou marxista, depois quando eu entrei no veganismo, para mim foi um choque brutal, porque assim, por mais atrasado que seja um elemento marxista, o cara mais de base lá, ele tem uma politização, um cara que está lendo, um cara que está... E não tem a ver com academia, não é estudante, é um operário que lê muito, que lê Marx, que lê Engels, que lê Trotsky, que lê Lenin, lê isso, lê aquilo, lê Gramsci, lê literatura. Cara, né, um dos primeiros amigos que eu tive no marxismo foi um operário. Eu aprendi mais com ele do que com muito professor. Cara fantástico, tá até hoje. Hoje ele é poeta, depois ele acabou fazendo história, hoje ele não é mais operário, professor e tal. Mas o cara fantástico, né? Se um dia ele vê essa live, é meu amigo Cido. Cara fantástico, fantástico. Quando eu entrei no veganismo, eu vi um monte de gente branca, de classe média, de grandes centros. Nada contra ser branco, classe média, de grande centro. Privilégio de classe, faz parte. Mas cagando regra, falando um monte de coisa, com um discurso moralizante, diferente de ética, né? Um discurso moralizante, pequeno burguês, um discurso de apontar o dedo, um discurso que não levava em conta uma série de questões, discurso muitas vezes transfóbico, um discurso LGBTfóbico, um discurso às vezes até supremacista, um discurso contra a população ribeirinha, contra religiões afro. Então, assim, uma série de incongruências que você fala assim, caramba, onde que eu tô? Né? E aí você fala, não, mas poxa, eu não estou aqui por essas pessoas, ao contrário, estou aqui pela causa animal, por um mundo sem especismo, e aí você traz... Mas aí você descobre, nadando nesse mar, né? E aí quando eu falo de mar, eu não estou falando do mar acadêmico, porque a academia, nesse sentido, sempre nos dá uma segurança maior, e eu concordo com você sobre a análise que você fez desses autores. Claro, eles não vão falar tamanho incongruência, mas o mundo, né, não é só feito de teoria, né? O Lenin, brilhante que você falou, foi
famosa frase dele, sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. Então tem que ter a teoria, mas tem que ter a prática. E aí na prática a gente vê muita incongruência. Mas puxando a história, a gente vê essas incongruências, por quê? Porque como a gente começou a falar de Descartes, da era moderna, chegando até a era contemporânea, todos esses movimentos anti-opressões, eles foram, de certa maneira, e são, de certa maneira, capitaneados pela burguesia, né? O veganismo virou nicho de mercado, né? O que se chama de veganismo. Está se vendendo muito, está se ganhando muito dinheiro com os veganos, como se ganha muito dinheiro com os LGBTs, como se ganha muito dinheiro com a causa feminista, e eu falo do feminismo liberal, não estou falando do feminismo, o feminismo de fato libertador. O feminismo liberal, se ganha muito dinheiro com a luta LGBT liberal, que prega a reforma dentro do próprio capitalismo, e se ganha muito dinheiro com o veganismo, com esse veganismo, que é um produto também de prateleira, porque o capitalismo, e aí nós que procuramos fazer análises dentro da teoria, dentro da filosofia, nós nos chocamos com essas ideias. Por quê? Porque nós vamos mostrar a causa delas, o porquê que elas são assim e elas não são assadas, né? De fato, você falou, você fez considerações muito importantes, fez citações muito importantes, pessoas muito importantes, todas que a gente admira. Às vezes a gente tem uma crítica ou outra ali, mas são fundamentadas, são pessoas fundamentadas. Agora, cabe a nós, né, porque o marxismo, ele reivindica, e aí é um problema. Quando eu olho isso para o veganismo, o marxismo, ele reivindica, né, pelo menos o marxismo raiz, ele reivindica a formação de uma vanguarda de luta para transformar a sociedade. No veganismo, a gente tem um movimento extremamente plural, né, um movimento extremamente plural, e muitas vezes o que você falou, a determinada pessoa, ela faz tanto pela causa animal. Tá bom, ela pode estar fazendo um bom serviço em determinada coisa, mas o que ela está fazendo contrário a isso é muito mais prejudicial à luta em si, à luta antiespecista, né? Porque ao lado de quem ela está? Ao lado das pessoas que defendem o agro, que defendem a destruição, que defendem o desmatamento, que defendem a criminalização de setores da sociedade, né? Então, assim, é uma incongruência que não tem como a gente fugir. E esse tipo de debate, na verdade, ele não propõe respostas, mas ele propõe reflexões. Enfim, eu acho que é essa a questão. A gente esse papo tão gostoso, tão amplo, né? Mas eu sempre fico com algum medo de as redes sociais nos derrubarem. A gente está dando aí mais ou menos 1h35 de tempo, e aí eu sempre deixo um último bloco para o meu convidado falar o que achar que tem que falar, que não foi dito, o que foi dito, ou ressaltar, ou falar algo novo, e aí a gente depois conclui, né, e a gente se despede e tal, mas eu vou deixar usa o tempo que você quiser, o tempo que você precisar, para você fazer suas considerações finais, e eu vou falar mais à frente, mas é sempre uma grande honra tê-lo aqui com a gente. Walter, então eu vou ressaltar o que eu tinha falado. Eu falei num tom de crítica, mas agora eu vou ressaltar no sentido de dica, né? Uma indicação, que não é só para nós da causa animal, mas para todas as causas, seja feminista, ecológica, que seja. Tem que ler, galera, tem que estudar. Tem que ler, tem que estudar, cara. É simples assim. A ação é importante, tal, mas uma ação sem reflexão, geralmente, ela dá cagada. A história já nos ensinou isso. A famosa ação pelo calor da emoção, geralmente dá cagada. Não dá o que você queria, não chega onde você queria. Você achava que ia dar. A história já nos ensinou isso aí. Então, ou seja, é importante a reflexão, é importante se ater. Eu acabei de falar da história. Ler história, vamos da história. A história é importante, a história das revoluções, a história das lutas, a história dos combates.
né? O que deu errado nas causas que a gente defende. É mais erro do que acerto, né, durante a história, até porque o grau de repressão é gigante de muitos lados, né? Então, assim, é importante estudar isso, a história dos movimentos, a história das causas, a história das evoluções, né, onde errou, onde acertou, entendeu? Então, tipo, é importante estudar, é importante. A história, para mim, é uma das ciências mais importantes, é a história, justamente para a gente aprender com o passado, a não cometer de novo os mesmos erros. Então, a minha fala aqui no encerramento é essa. Vamos ler, vamos estudar, vamos debater, vamos discutir, entendeu? O que nós pretendemos fazer. Então, para a gente fazer, a gente precisa refletir, entendeu? E não sair no calor da emoção. O calor da emoção, geralmente, não te leva ao resultado que você achou que ia levar. Geralmente, não dá certo. Não dá certo. Tá? Porque você ignora várias coisas. Você vai ignorar uma série de fatores que, se tivesse olhado para a história, já teria aprendido. Falar, opa, peraí, mano, desse jeito aqui não vai ser legal. Entendeu? Tem outras vias, tem outras maneiras. Então, é bom a gente aprender com a galera que já passou, entendeu? Aprender com pessoas que não pensaram sobre isso. A gente falou bastante, que citou tantos Marx aqui, né? Marx não pensou causa animal, Marx não pensou veganismo, nada disso. Tá, mas o que ele pensou sobre capitalismo pode nos ajudar muito sobre o que a gente pode fazer hoje na causa. Então, entendeu? Então, tipo, é um autor que não tem a ver com o nosso assunto, mas é um autor que nos ajuda a pensar o nosso assunto. Esse é o ponto. Estou dando exemplo do Marx, a gente pode dar exemplo de vários outros autores aqui que não trataram da questão animal, mas as suas reflexões sobre a sociedade, sobre o ser humano e tal, podem nos ajudar nessa luta. Então, a indicação e a dica que eu deixo aqui é essa, né? Vamos agir, vamos lutar, vamos, mas sem abandonar tudo que foi produzido séculos atrás da gente aí, décadas atrás da gente aí. Professor, assim, nós dois somos dois homens dos livros, né? A gente vive no meio dos livros, os livros são para nós, eu falo que as pessoas falam assim, eu já recebi esse tipo de crítica, você está ostentando. Já recebi esse tipo de crítica, creia você. Eu falo, não, os livros para mim são instrumentos, como o ferreiro tem os seus instrumentos, eu tenho os livros, e todo mundo deveria ter. Na verdade, os livros não deveriam ser um produto, a cultura deveria ser para esse mundo que a gente luta, né? De bibliotecas públicas em cada esquina, de médicos em cada esquina, terapeutas em cada esquina, comida para todos, a gente luta por esse mundo, né? Mas eu vou te pedir, para quem vai ver essa live, para quem ainda está nadando no raso, está com dificuldade, né? Pensa rápido, tirando as obras do professor, que eu indico muitos livros do professor, inclusive ele tem um livro do Lenin que eu não li ainda, eu preciso comprar esse livro, eu falo para ele toda vez, eu tenho que ler o livro que ele escreveu sobre o Lenin, e tirando as obras do professor, da Sônia Felipe, da professora Sônia Felipe, e algumas outras obras que já são de mais ou menos conhecimento aí, pelo menos que existem por parte do movimento, tirando Libertação Animal, que é um livro que eu acho que todo vegano começa, não só vegano, qualquer um deveria ler, eu pediria indicação para você, para quem vai ver isso aqui, de 5 livros. Assim, se você puder pensar assim, eu acho que é muito importante, né? A gente falou tanto sobre leitura, sobre estudo, sobre livros. Quem quer se aprofundar... Que envolve a questão animal, Walter? Envolve a questão animal, é isso? Isso animal, então, que de alguma maneira ela faz pensar sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Claro, se puder ter a questão animal como pano de fundo ou como ponto central, é importantíssimo. Então, se você tirou o que eu ia citar, porque é o que está em português, né? Geralmente eu não cito nada de língua estrangeira, porque eu sei que isso é um complicador no Brasil, né? E ninguém tem obrigação de saber inglês, francês, alemão e tal, para ler nada, não. Eu acho que a gente tinha que ter todos os autores em língua portuguesa, a gente tem que ter, né? O Brasil não tem ainda esse hábito de traduzir tudo para o nosso idioma, isso é um problema. Os franceses traduzem tudo para o francês, os ingleses traduzem tudo para o inglês, e a gente fica aqui. Então,
Então, como você tirou o Singer e tirou a Sônia, eu ia citar a Sônia. Olha, tem uma obra muito importante que precisa ser lida, do Mark Bekoff, chama A Vida Emocional dos Animais. Tá? Se você colocar A Vida Emocional dos Animais no Google, a pessoa colocar, vai aparecer a capinha e tal. Tem uns lobos, assim, uns cães, uns lobos na capa. É do Mark Bekoff, ele é um etólogo vegano, o cara fantástico, fantástico. Essa obra, acho que, se não me engano, é a única obra dele em português que a gente tem traduzido. É uma obra fina, legal, tá? É sobre a vida emocional dos animais. No final, ele faz um bate-bola, assim, com os filósofos e tal, né? Sobre até uma crítica que ele faz à biologia, falando, poxa, os filósofos estão mais avançados no trato com os animais do que os biólogos, né? Basicamente, ele criticou que os biólogos são especistas e tal, os filósofos estão mais preocupados em discutir a questão animal do que de quem deveria estar discutindo a questão do animal. Um outro livro, aí, mas é um livro mais complicado de se achar, talvez ache só em sebo virtual, que é Quando os Elefantes Choram, também outra obra de etologia, um cara que não é etólogo, o autor, tá? Um cara que é da psicanálise, mas é uma obra fantástica, fantástica, mas é uma obra que a gente só acha em sebo, né? Tá um tempão que eles não reeditam ela, mas vale muito a pena, quem sempre tiver acesso a essa obra, porque eu estou indicando duas obras de etologia, né? Então, Quando os Elefantes Choram e A Vida Emocional dos Animais. São duas obras que tratam daquilo que é fundamental para você entender os animais. Não tem como a gente defender os animais sem entender os animais. Então, tipo, não tem como eu ser um ecologista sem entender a natureza. É basicamente assim, né? Se eu não sei minimamente sobre os biomas, como é que eu vou defender esses biomas? Então, essas são as duas obras. Você falou de 5 obras. Uau. Não, eu dei um número. Porque tipo assim, o que eu falei, a gente tem muita coisa em língua estrangeira e em português. Cara, para completar isso aí, eu indicaria, você falou para não indicar, mas eu indicaria a trilogia da professora Sônia. A Sônia escreveu muita coisa, tá? Mas uma trilogia para completar a questão animal e ambiental, aí junto com esses dois etólogos aí. Galactolatria, tá? Então, pessoal, botou galactolatria no Google, vai aparecer provavelmente alguma coisa, porque você trata geralmente com a autora, ela mesmo vende as obras dela. Mas você coloca galactolatria, vai aparecer. O outro livro chama Acertos Abolicionistas. São vários artigos, são 5 capítulos divididos em artigos que ela foi publicando durante um bom tempo. E tem bastante coisa nesse sentido que eu e o Walter discutimos aqui, que é a questão ética e política, tá? Porque a Sônia não separa, né? Então você vai ter muita coisa política ali dentro dessas discussões éticas que ela está fazendo. E o terceiro, que é o Carnilatria, que é uma trilogia, tá? Botou Carnilatria, né? Os nomes são nomes que ela cria, né? Ela cria neologismos e tal. Mas está explicado no livro. Eu acho que essas 3 obras da Sônia que tratam de ética ambiental, ética animal, ela trata ali de questões de várias ciências, as obras dela são interdisciplinares, então ela recorre a várias ciências e tal, então é interessante porque ela está dialogando com vários autores, junto com essas 2 obras de etologia, Quando os Elefantes Choram, que desses aí talvez o mais difícil de achar, a gente só acha em sebo, só acha, né, Sônia Felipe, alguém perguntou aí, Sônia, a autora chama Sônia Felipe, tá? Você colocou Carnilatria, colocou Galactolatria, vai aparecer o nome dela. Tem na Amazon, tem na Amazon. Então, assim, são 5 obras, eu volto, é que eu acho que é tipo um pontapé inicial, cara, assim, né, com a língua portuguesa, assim, entendeu? Né? Porque os outros autores, Walter, não foram traduzidos. O Tom Egan, por exemplo, só foi uma obra traduzida e ela está esgotada há um tempão. Fransoni foi uma obra traduzida só, e eu acho que nem é a melhor obra dele, que é a Introdução de Dias dos Animais dele, está pela editora da Unicamp. Mas também quem quer ler, é um cara interessante, assim, mas não é nem a obra que eu acho a obra mais importante dele. Deixa eu ver. Acabou, cara, dessa galera mesmo, assim, dos topzão aí, os mais famosão, assim, tá tudo em inglês. E eu acho isso complicado, assim, pra gente, né, cara? A gente tá falando aqui de classe, cara. Então, como eu venho de uma família pobre, então, tipo assim, eu sempre fico preocupado com essas questões, assim, tipo assim, o que tem acesso, sabe? O que é mais fácil pra ter acesso? Então, tipo, né, porque... Você falou, a galera do mundo acadêmico parece que tá tudo muito fácil, né? A galera lê em vários idiomas, então, tipo, provavelmente se você não lê. Então, isso é complicado, né? Tipo...
É isso. Eu acho que eu falei para não falar da professora Sônia, porque assim, para mim, ler a professora Sônia, eu acho que é uma obrigação, assim, sabe? Os livros dela, eu acho que refletem muita coisa. São livros multidisciplinares, são livros que são muito importantes aí. Assim como o do professor que aqui está na minha frente, o professor Olha, Leon uma, Denis. uma obra boa, Walter, que lançou agora, um colega do Daniel, o Laércio Levay, o promotor de justiça. Laércio é um dos pioneiros no Brasil. Ele publicou um livro agora há pouco tempo, chamado Direito dos Animais, um livro grosso, vale a pena, porque ele fez um trabalho muito fantástico de historiador. Então, o livro dele é basicamente a história da questão animal no Brasil. Ele pega desde o século XIX, cara, ele vem até agora, desde a abolição, tal, ele vem trazendo as leis, as primeiras ONGs lá, bem no começo do século passado, os primeiros grupos de proteção animal, como isso foi andando para cá. Então, assim, é uma obra bem, bem interessante, tá? Para quem tiver interesse também, é uma boa indicação. Então, se chama Direito dos Animais. É uma capa meio preta com um marronzinho assim. É uma obra nova dele. É Laércio Levay, o nome do autor. Ele é um promotor e é uma obra bem interessante, até para a gente poder para conhecer a história do movimento, entre aspas, no Brasil. Né? Ele pega do século XIX para cá, né? De tudo que foi rolando, acontecendo. Dedica bastante a parte ali do Getúlio Vargas, né? Teve a questão da Constituição de Getúlio Vargas ali, as leis ali. É bem legal, é uma obra bem interessante, assim, pra gente ter essa noção histórica do Brasil. Aí pra gente conhecer um pouco do movimento no Brasil, assim. É interessante também, uma obra interessante. Dicas preciosas. Você está me ouvindo bem ou não? Tá, beleza. Beleza. Dicas preciosas que o professor deu. Você falando, eu lembrei de três aqui que eu gosto muito, duas eu até deixei separado aqui, porque uma que a gente estava falando sobre a filosofia moderna, né? Então acho que esse livro aqui é um contraponto, né? Que é a Inteligência dos Animais, né? Do Condillac e do Leroy, que eu acho que fala um pouco, não fala sobre, não é uma ética animal nem nada disso, mas traz alguns pontos que eu acho interessante. Uhum. Eu não estou com ele aqui, tá ali, né, que é o da Carol Adams, né? Que é a Política Sexual da Carne, que eu acho muito bom. Eu acho uma obra. Sim, uma obra fundamental. E um que não fala necessariamente sobre o veganismo, mas eu acho uma obra muito bonita, que eu até estou estudando ela, já li, reli, que é esse livro aqui da Donna Haraway, que é Quando as Espécies se Encontram. Eu acho uma obra para a gente, puxa, leiam, assim, todos esses que ele indicou, esse do professor, esse eu não tenho, eu vou atrás do que você falou aí, esse último que você falou, eu vou atrás. Isso, do Laércio Levay, que é o Direito dos Animais. Isso eu não tenho e eu nem conhecia, eu vou ver se eu compro. E é isso, professor Leon Denis, meu camarada, é uma honra, eu agradeço demais a sua presença aqui. Eu peço 1 milhão de desculpas por não ter lido os comentários, mas sem ter lido, a live já está dando quase 2 horas. Eu e o professor, a gente tem que fazer mais lives. Eu tenho que fazer mais lives. Essa live vai ficar salva no meu perfil. Eu não sei se você quer que eu salvo no outro perfil também, mas eu vou salvar. Mas em todo caso vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube do Walter Ponto a partir de amanhã, acho que até amanhã, no máximo até domingo, está lá Então, quem não é inscrito no perfil do Walter Ponto, se inscrevam lá. Isso, da Carol Adams. Essa obra é muito forte mesmo. A Cris esteve aqui, agradeceu, 1 milhão de gente agradeceu, a Santuário a Santuário do Bruno também estava aqui, agradeço, todo mundo que participou, deixa eu ver quem está aqui até agora, a minha amiga Anitta, a Santuária do Bruno está aqui, Douglas, a IVX, a Cris, Laís, Luísa, Kevinho, Spock, SVB, enfim, todo mundo que está aqui até agora, como quem saiu e entrou, o Croco apareceu e saiu,
Agradeço a todos, essa live vai ficar salva. Quem gostou desse conteúdo, ajude a replicar para que outras pessoas possam. A gente precisa qualificar esse debate, a gente precisa politizar o movimento, e são debates, são ideias. A gente não faz isso com um passe de mágica, não existe fórmula mágica, a não ser a leitura. A leitura é muitas vezes individual, ela pode ser coletiva, mas ela é muitas vezes individual e requer esforço. E os debates, os bons documentários, os bons filmes, tudo isso faz com que a gente se eleve um pouquinho mais. Professor, muitíssimo obrigado. Agradeço muito, é sempre uma honra. Quando quiser, Walter, não precisa nem eu propor. Quando você tiver a fim de falar sobre algum assunto, esse canal é seu, esse espaço é seu. A gente está junto, né? Lutamos pela mesma causa. Temos muita afinidade, eu e você sabe disso. Enfim, é isso. E deixo você agora para se despedir. Quem quiser achá-lo, quem quiser comprar os seus livros, eu sei que tem na Amazon muitos, tem em outros lugares, se tem algum canal direto, enfim, eu deixo agora o final e depois só volto para dar tchau, igual, né, aquele desenho que tinha. Eu agradeço, é muito bom esse bate-papo, é legal, a gente tá sempre revivando, né, esse diálogo, essa conversa, e isso aí, os livros tem que você falou aí também, tem vários sites, e o site da editora, geralmente é onde a galera consegue achar completa ali, né? Filo de filosofia, um C e Kizar, né? Como se fosse do Kizar mesmo, russo, né? Então é Filokizar, né? Que é a editora. Então, se você botou Filokizar aí no Google, vai aparecer o site da editora e vocês acham as obras lá. E aí, estamos aí para a gente continuar conversando aí, quando precisar, quando quiser, é só chamar, a gente vai batendo papo aí. Obrigado. Desejo a todos uma boa noite, um bom final de sexta, um bom final de semana. Professor, obrigado. Tchau a todos. Sigamos Palestina livre, fim do genocídio. Um abraço. Tchau, tchau. Isso aí. Até mais.